Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre os lançamentos literários recentes que mais me despertaram interesse e foram parar diretamente na minha lista de desejados. Para quem é novo por aqui e não sabe, esse vídeo faz parte de uma série aqui do canal em que eu a cada uns 2 meses mais ou menos eu venho conversar com vocês sobre as novidades do mercado editorial, sobre a minha curadoria, ou seja, são títulos ali que realmente têm a ver com o que eu gosto de ler. Por isso são livros que realmente vão parar na minha lista de desejados, porque são livros que eu quero conhecer a obra, porque eu já conheço o escritor, porque eu quero conhecer mais o escritor, mais obras dele, conhecer novos escritores. Enfim, são livros que eu tenho realmente interesse, ou porque eu acompanho o trabalho da editora. Enfim, então quem acompanha o canal aqui já sabe que esses títulos aqui tem tudo a ver. Então se você se identificar com os títulos que eu tô falando aqui, então pode se inscrever no canal, porque vai ter muitas indicações boas aí nos próximos vídeos e vocês encontram também coisas bacanas aí que saíram recentemente por aqui. Eu vou deixar inclusive linkado aqui nos cards o último vídeo que eu fiz, não só o último vídeo, mas com uma playlist, caso vocês queiram acompanhar aí o andamento dos lançamentos ao longo do ano. Mas o último vídeo não tem muito tempo que eu fiz e eu falei pra vocês que ia ser meio que uma parte 2, porque não ia dar tanto tempo para eu trazer, não ia conseguir demorar muito tempo para trazer a segunda parte, né, um próximo vídeo, porque dependendo da época do ano, sim, tem muitos lançamentos. Então tem época que tem pouquíssimos lançamentos, mas nossa, quando eu fiz o apanhado para o último vídeo, eu falei para vocês que vários eu tive que deixar de fora para fazer uma segunda parte. E nessa que eu deixei vários de fora, apareceram outros. Eu acho que tá nesse ritmo já de fim de ano, então as editoras já estão lançando os livros, porque logo no final, lá para dezembro, assim, tá um pouco antes daquela parada aí, e aí só volta mais a esquentar aí lá para fevereiro, mais ou menos assim. Enfim, tem muita coisa bacana, então tem livros aqui de clube de assinatura de livros, tem de apoio de Catarse também, então tem livro aqui inédito no Brasil. Então se você é fã desse tipo de clássicos inéditos, raros, vocês vão amar as novidades que vão aparecer por aqui. E tem reimpressão aqui que eu tava ansiosíssima também, que saiu, que eu já vi o anúncio da editora, eu vi quando eu tava buscando as informações para esse vídeo, e estou bem empolgada, acredito que vocês vão ficar também. Lembrando que todos os livros que eu citar por aqui, os links vão estar aqui no box de informação. Também para alguns dos clubes, algumas coisas aqui, eu tenho desconto, tá? Um cupom de desconto, então vale a pena vocês conferirem com carinho aqui o box de informação para vocês se informarem melhor, tá? E também, lembre-se que quando eu estiver assistindo esse vídeo aqui, vocês vão comentando, deixando a opinião de vocês, o que vocês acham, as expectativas, qual desses títulos mais chamaram a atenção, porque eu adoro fazer essa troca com vocês. Vocês não só pegam informações comigo, dicas preciosas, mas eu pego muita dica bacana com vocês por meio desses comentários que vocês deixam, tá bom? Então, quando eu estiver assistindo esse vídeo, vocês vão comentando aí o que vocês acham, se já leu alguma coisa desse escritor, enfim. Bora aí que tem muita coisa bacana pra gente conversar. A primeira novidade aqui foi anunciada, acho que foi essa semana ou semana passada, e eu tô louca para conversar com vocês, que é mais um apoio de financiamento coletivo aí via Catarse da editora Pedra Azul. Então nós sabemos que tem muita coisa, tem coisa boa por aí. De quem mais? De Charles Dickens, que é o Dumbo e Filho. Então a editora está trazendo, acho que o terceiro deles pelo financiamento coletivo, e eles também tem um que saiu pelo Clube Vitorianos. Então assim, para quem não sabe o que eu tô falando, o Clube Vitorianos é um clube de assinatura da editora, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, porque vai ter um livro que eu vou falar pra vocês, mas são os livros que aparecem, normalmente eu deixo aqui, vocês perguntam muito. Tem vídeo aqui no canal falando mais do clube, depois eu vou atualizar vocês de leituras recentes e tal. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem mais informações, tá bom? E a questão dos livros da Pedra Azul também vou deixar eu fiz um vídeo aí de financiamento coletivo, livros que eu tenho, né, por meio do Catarse, que eu apoiei a editora, então também tem vídeo aqui no canal para vocês verem detalhadamente. E eu tô falando isso porque, antes de eu falar mais desse livro, porque na campanha, para quem não conhece como funciona o Catarse, deixa os comentários aqui que eu posso fazer um vídeo explicando melhor como funciona. Mas a editora, assim, já tem grande chance de ser publicada, porque todos os apoios da editora funcionam super bem, inclusive vai para as metas estendidas. Ou seja, quando der 100% no apoio ali, o livro vai ser publicado
e tem a questão de metas estendidas. Então, durante a campanha, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ainda falta mais de 50 dias para a campanha terminar e já tá com 60% da campanha apoiada. Então, claro que o livro vai ser publicado e tal, mas cada vez que vai aumentando ali as metas estendidas que eles já colocaram, tá tudo explicadinho, tem o link aqui embaixo para vocês conferirem, então aumenta assim, ilustrações originais, o corte trilateral, colorido, cetim, fita de cetim, enfim, são vários extras aí bem bacanas para vocês conferirem e tal, acompanharem, e também para quem perdeu algum livro do Dicas publicado pela editora, a princípio você pode escolher de qualquer forma, você pode escolher as categorias que você quer apoiar. Se você quer o livro em questão, que é o Dumba e Filho, e se você quer o Dumba e Filho e com outros livros que já foram publicados, por exemplo, A Pequena Dorrit e O Nosso Amigo Comum. Então vale a pena vocês olharem com isso, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, eu posso falar, eu vou explicando para vocês nos comentários, tá? Melhor para não estender tanto esse vídeo, ou fazer um vídeo separado sobre isso, se vocês tiverem interesse, tá? Então vamos focar aqui no título, que é o Dumba e Filho, do Charles Dickens. Tô super animada com isso. E olha aqui, ó, um dos romances mais pessoais e intensos do autor, no qual poder, dinheiro e orgulho se entrelaçam às fragilidades do coração humano. Dumba e Filho é a narrativa de um império erguido sobre a vaidade, mais impotente diante das marés que nenhum homem pode controlar. Nele, Dickens denuncia uma sociedade obcecada pela riqueza, mas nos oferece esperança nos afetos capaz de redimir. Entre os grandes romances da maturidade do autor, esta obra une crítica social mordaz, peso emocional e um retrato vívido das ilusões humanas no coração da Londres vitoriana. No centro da narrativa está Paul Dombey, um homem austero e inflexível, convicto de que o legado de sua firma só encontrará continuidade através de um filho homem. Ao depositar todas as suas ambições no pequeno Paul, recém-nascido, ele renega cruelmente a filha mais velha, Florence, que o ama com devoção incondicional. Paralelamente, surge Walter Gay, jovem íntegro e sensível, aprendiz na firma Dumba e Filho. Sua retidão contrasta com a frieza do mundo dos negócios e sua amizade silenciosa com Florence, fundada na compaixão e no respeito, é um dos fios mais delicados e comoventes do romance. Surge ainda a figura de Edith, bela mulher marcada pelas ambições de sua mãe, que adentra a mansão Dombey e altera para sempre o curso da história. Gente, essa sinopse está belíssima. E, enfim, várias vezes que eu falei de algum livro da editora e tal, vocês já comentaram em relação a essa obra do Charles Dickens. E com isso, né, eu falei para vocês que vocês conseguem apoiar não somente esse livro, como também vocês conseguem apoiar outros livros publicados já pela editora, e dependendo da meta estendida, a princípio esses livros teriam brochura, o Pequena Dorrit e o Nosso Amigo Comum, mas se a meta estendida chegar a um valor tal que tem lá determinado, esses livros podem ser em capa dura. Então olha que bacana para vocês saberem disso. E uma coisa que eu tô pensando, já que eu tava olhando assim, nossa, tem muitas das obras de Dicas agora publicadas. Que tal fazermos um projeto aí na área de membros do canal, de lendo Charles Dickens, as obras aí durante um bom tempo aí, mais de um ano, claro. O que vocês acham disso? Deixe aqui nos comentários para eu saber, para eu poder pensar nisso com mais calma, tá? Mas lancei essa ideia aqui para vocês, para ver se vocês topariam isso, um projeto aí de leitura do Dickens, não só com os livros da Pedra Azul não, tá? Todos os livros dele publicados aqui no país, tá? Que tem bastante coisa já, tô bem feliz com isso. O próximo aqui é ainda da editora Pedra Azul, mas por meio então agora do Clube Vitorianos, que como eu disse para vocês, esse aqui que aparece aqui, e tem um vídeo específico exclusivo no canal, tá? A obra desse mês, agora de setembro, é Amélia, do Henry Field. Então, olha aqui, ó, publicado em 1751, Amélia é o último e mais maduro romance de Henry Field, consagrado autor de Tom Jones. Nesta obra, ele abandona o tom picaresco para criar um drama humano sobre amor, honra e virtude. Comovente e moderno, o romance é um clássico do século XVIII que une humanidade, ternura e reflexão atemporal. O enredo acompanha Amélia e seu marido, Capitão Buff, em uma jornada dramática de quedas e reconciliações, vícios, dívidas, injustiças e lealdade. Uma narrativa ousada que mistura crítica social, emoção e humanidade crua, escrita por um dos pais do romance moderno. Eu achei, nossa, eu não sei, mas o clube ele consegue se superar a cada escolha
de escritor, de título e também dessas capas maravilhosas, né? Então, eu tô precisando trazer vídeos aí atualizando também a coleção depois pra vocês. Outubro o clube completa 1 ano. E na torcida aí para quem sabe eu trazer alguma novidade aí para vocês, não sei se algum cupom, não sei. Vamos ver, tá? Eu tô na torcinha aí, tá bom? E sabendo de qualquer coisa eu falo para vocês, tá? Agora, falando então de um outro clube que eu gosto bastante e tenho compartilhado com vocês cada vez mais, é o Clube de Literatura Clássica, e esse sim eu tenho um cupom de desconto, tá? Então vocês confiram, porque além do desconto na mensalidade, no plano anual, na verdade, vocês também ganham um livro, tá? Que eu escolhi, que pro caso é um livro, um dos meus favoritos da vida, que eu tô sempre panfletando pra vocês, que é o livro Dessossego do Fernando Pessoa, que é uma das edições mais lindas do clube, tá bom? E a obra do mês é Almas Mortas, do Gogol. Isso mesmo, literatura russa, que a gente ama de paixão. E o que eu fiquei bem contente é que a tradução é uma tradução inédita, que é do Irineu Franco Perpétuo. E eu gosto muito da tradução do Irineu, tanto que eu li o Ana Karenina na edição da editora 34 e a tradução é dele. E eu gosto bastante, tá? E eu fiquei bem contente, que é uma tradução inédita e tal. Então, olha aqui, ó, Almas Mortas. Como alguém pode comprar almas mortas? Hoje isso pode soar absurdo, mas na Rússia Imperial, almas era o nome dado aos servos dos senhores de terra. Neste clássico de literatura russa, acompanhamos a jornada de Chitkov, o homem astuto que viaja pelo país comprando justamente essas almas mortas. Servos já falecidos, mas que ainda constavam nos censos do país. Por que comprar essas almas? Ninguém sabe até hoje. O projeto original do autor era escrever uma trilogia satírica, mas apenas a primeira parte foi concluída. Nikolai morreu pouco tempo depois por inanição. No fim das contas, quem completa essa história são os leitores, que até hoje continuam imaginando o que Chitkov faria com todas essas almas que comprou. A genialidade de Gogol está em transformar essa premissa bizarra numa crítica profunda à corrupção, à ganância e à hipocrisia da sociedade. Nesta obra, cada personagem revela um traço grotesco da alma humana, traços que vai certamente reconhecer em sua própria vida. Além desse livro, né, que é o principal, né, sempre vem com extra e tal, tem um livreto, que é o que vem, né, no box ali, que é o Inspetor Geral. O Inspetor Geral é o segundo livro mais importante de Gogol. Essa peça tragicômica, onde um impostor é confundido com um inspetor, não é apenas um clássico da literatura, mas a peça de teatro russo mais representada do mundo. Olha que bacana, então, esse combo aí pra você que ainda não conhece o clube, em começar, tá? E aqui no canal eu já mostrei algumas edições que eu tenho, tô precisando fazer um vídeo mostrando tudo que eu tenho do clube, tá? E eu tô lendo, nesse momento, o Code Monte Cristo nessa edição, e recentemente li Quincas Borba também na edição deles, tá? Então em breve vai ter um vídeo aí atualizando as minhas últimas leituras pra vocês, e ia sair essa semana, talvez ainda saia domingo, vamos ver, tá? Talvez ainda saia essa semana, mas eu tô esperando só finalizar um livro aí pra poder, enfim, fazer o vídeo pra vocês. O próximo aqui, então agora vamos para uma pré-venda da Antofágica, que é a Obra-Prima Ignorada. Lembrando, a Obra-Prima Ignorada, que é do Balzac. Lembrando sempre que é durante a pré-venda, que é uma das melhores formas de vocês adquirir o livro da editora, né? Justamente porque tem um desconto de 50% na pré-venda. Claro que depois esses livros podem sim entrar em desconto, mas esse desconto de 50% fica mais difícil de atingir. Então, se você tem muito interesse no título e em ter as edições da editora, eu sempre sugiro para vocês, uma super dica mesmo, é adquirir durante a pré-venda, tá? Olha aqui, ó. A célebre história sobre a criação artística que inspirou Pablo Picasso a pintar Guernica. Na edição da Antofágica, a Obra-Prima Ignorada ganha novos contornos com tradução de Leda Cartoon e arte de Nina Horikawa, desculpa. Em 1612, o jovem pintor Nicolas Poussin caminha pelas ruas de Paris, decidido a conhecer o ateliê de Pourbus, um de seus ídolos como artista. Na ocasião, encontra Frauenhofer, o mestre da pintura obstinado pela criação em sua obra-prima, que em busca da perfeição trabalha por 10 anos de modo solitário e incansável, enquanto Poussin procura um modo de convencer Frauenhofer a lhe revelar a sua obra-prima. O mestre Frauenhofer se depara com o impasse de lançar sua criação, até então secreta aos olhos do público.
A obra-prima ignorada é uma narrativa que, tal qual a pintura, vai revelando camadas e nuances de sentido a cada olhar. Escrita em 1831 e ambientada na Paris do século XVII, essa novela, que faz parte da comédia humana de Balzac, pincela diversas referências da história da arte, antecipa debates que marcariam a arte moderna e conduz o leitor a perguntas sobre o processo criativo, a tensão entre a visão do artista e a recepção de sua obra, o lugar das mulheres na arte e o que é, enfim, uma obra-prima. Eu achei bem interessante, eu não li nada ainda do Balzac, é um escritor que eu tenho interesse em conhecer, não está nas minhas prioridades no momento, mas eu fiquei empolgada com esse lançamento da Antofágica, confesso a vocês, de repente é uma boa forma aí de conhecer o escritor. É mais por ser uma novela, uma edição aí gostosa de ser lida e tal, com diagramação confortável. Se eu não me engano, essa aí é aquela edição menorzinha da editora, tá? Então, que é o tamanho de Metamorfose, enfim. Acho que é isso mesmo, deixa eu conferir pra vocês. É a menorzinha deles, tá bom? Então, é realmente bem confortável para fazer a leitura. O próximo aqui, nossa, como eu fiquei contente com esse lançamento, que na verdade é uma reimpressão, que é de A Pérola, de John Steinbeck. Então, fazendo parte daquele projeto que sai As Vinhas da Ira, A Leste do Éden, que eu quero fazer leitura ainda esse ano, está lá na prioridade, tá? Então, aqui A Pérola é um livro que eu tenho muito interesse em fazer a leitura. Primeiro que é bem curtinho, então é ótimo para depois fazer indicações para vocês, pra gente conversar. E tem um tom de fábula que eu adoro encontrar em livros. E eu tô sempre falando de livros desse estilo para vocês, né? Com esse tom meio de metáfora, de fábula e tal. Enfim. Quino é um mergulhador pobre que vive de coleta de pérolas dos leitos do Golfo. Pérolas essas que outrora trouxeram grande riqueza aos reis da Espanha e agora fornecem a Kiko, Joana e seu filho pequeno uma subsistência escassa. Em um dia como qualquer outro, Quino emerge do mar como uma pérola tão grande quanto um ovo de gaivota, tão perfeita quanto a lua. Com a pérola vem a esperança, a promessa de conforto e segurança, desculpem. Mas também a ganância, a vaidade e o egoísmo da humanidade. Uma parábola clássica que combina a simplicidade das narrativas orais com a potência da escrita de John Steinbeck. A pérola explora os segredos da natureza do ser humano, descendo às profundezas mais sombrias de sua existência para investigar seu desejo por mudança, sua ganância irrefreável e sua inesgotável fonte de esperança. Eu achei tão linda essa sinopse. Eu já tinha visto, porque vários livros do Steinbeck, assim outros clássicos, a Record só tem publicação por meio da coleção deles de bolso, a Best Bolso, algo do tipo. Então eu já vi vários livros do Steinbeck, de escritores que eu tenho interesse, alguns de conhecer a obra e outros de querer ter outros contato, né, com outras obras do escritor, mas sempre com aquela edição ali que não é bem agradável. E pior que não é nem questão porque ser de bolso, não, é porque a diagramação é bem apertada, as margens quase não tem e a capa não só mole, não. Assim, se você reclama da edição da Penguin e tal, você não viu nada da edição Veste Bolso. Então, assim, eu detesto aquelas coleções. Então, assim, ainda mais no livro do Steinbeck, ai, que maravilha que ficou. Achei a cor lindíssima também. Então, tudo a ver com o título, A Pérola. Então, esse é dos lançamentos que eu tô mais empolgada. Agora eu vou falar com vocês de dois lançamentos da editora Wish, né, que faz parte do selo Darkside agora, né, editora Wish, Darkside e tal, mas esses aqui são da Wish mesmo, e é literatura infanto-juvenil, e vocês sabem que eu gosto demais disso, então são livros que têm aquele poder de tocar para leitores de todas as idades, de diferentes formas, assim, ao longo da vida. Eu acho belíssimo. E esse aqui é um que eu queria muito ter, uma boa edição. Então nós temos agora O Vento nos Salgueiros, de Kenneth Grahame. Aqui, ó. Impulsionado por um súbito desejo de novidade, o topeira abandona sua toca e inicia uma vida idílica às margens de um rio, ao lado do leal rato d'água. A tranquilidade da dupla é abalada pelas paixões do vaidoso senhor Sapo, cujas obsessões por carroças e automóveis velozes o arrastam por desastres cômicos e perigos reais. Enquanto o sábio texugo tenta impor limites, a amizade do grupo é posta à prova em uma audaciosa missão: retomar a mansão do sapo das garras dos invasores da floresta selvagem. Mais que uma fábula clássica, O Vento dos Salgueiros é uma celebração atemporal da amizade incondicional, explorando a lealdade que nos leva a salvar amigos de suas próprias más decisões. A obra contrapõe com maestria o conforto do lar contra o chamado da aventura, mostrando que a verdadeira felicidade reside no equilíbrio entre os dois e na certeza de ter um porto seguro para onde voltar.
Com personagens que se tornam arquétipos e uma prosa lírica que encanta, a obra opera em múltiplos níveis. É tanto uma história empolgante quanto uma rica alegoria sobre a vida. Esta edição é um convite perfeito para que uma nova geração descubra por que O Vento nos Salgueiros permanece uma das joias mais amadas da literatura mundial. Eu achei assim lindíssima essa edição, eu tenho muito interesse há muito tempo em ler. E se não bastasse esse lançamento, a editora vem traz juntamente Papai Pernilongo, de Jan Webster. Aqui, ó. Com tinta e papel, a órfã Judy constrói uma ponte para a alma que a salvou. Suas cartas, cheias de humor e sonhos, são o refúgio de uma jovem que acaba de ser aceita em uma universidade no início do século XX. Ela escreve para o seu benfeitor que é apenas uma sombra, um mistério, sem saber que esse diálogo com o desconhecido está aproximando-a de uma verdade surpreendente, uma celebração de esperança e dos laços invisíveis que nos definem. Pernilongo é uma joia da literatura temporal, um romance que se consagra ao lado de clássicos protagonizados por jovens inesquecíveis, perfeito para quem se encantou com a resiliência e imaginação de Anne de Green Gables, o otimismo contagiante de Poliana ou a dignidade de A Princesinha. Este livro apresenta, em Judy, uma heroína de força singular. Sua inteligência afiada, seu humor irreverente e sua determinação inabalável em forjar o próprio destino a tornam uma companhia inesquecível e uma inspiração para leitores de todas as idades. Gente, achei lindíssima, não conhecia essa história de Papai Pernilongo. E aí, quando eu fui ler, nossa, fiquei encantadíssima, então já quero esse combo. E achei as edições lindíssimas, né? Eles arrasaram aí todos os detalhes possíveis. Eu amei e eu quero muito, assim, tá super desejando esses dois também. Agora eu vou falar de um lançamento da editora Sétimo Selo. Eu tenho um cupom de desconto na editora Sétimo Selo, vocês compram diretamente no site deles, tá? Então vale a pena vocês conferirem, que às vezes no site da editora tá bem mais em conta que na Amazon. Eles costumam fazer várias ofertas também na época de Black Friday, Semana do Consumidor, enfim. E meu cupom soma o desconto, tá? Então vale a pena vocês darem uma conferida sempre, tá? Fica a dica para vocês. E esse aqui é Histórias Sobrenaturais e Diabólicas de Robert Hugh Benson, que é o mesmo escritor do Senhor do Mundo, que eu falei inclusive com vocês em um vídeo que teve de livros indicados pelo Papa Francisco. Vou deixar linkado aqui nos cards, vários de vocês gostaram muito daquele vídeo que eu fiz com as indicações do Papa, e muitos de vocês também chegaram por aqui, por ali, e por aqui, por ali ficou ótimo, mas tudo bem. Vocês gostaram muito do vídeo, e eu fiquei animada em conhecer, tá na minha lista de conhecer essa obra desse escritor, e eu gostei muito dessa premissa aqui também, olha. Nas sombras da noite, quando os ruídos cessam e a alma se inquieta, surgem histórias que desafiam a razão e mergulham no mistério desconhecido. Em uma fria noite em Roma, 7 padres e um leigo se reúnem para compartilhar experiências que desafiam não apenas os sentidos, mas a própria compreensão do real. Entre as brasas da lareira e o odor do incenso, esse distinto grupo escuta, como quem escuta uma confissão, as vivências de homens que, mesmo armados pelos sacramentos, não escapam à presença do mal. Em Histórias Sobrenaturais e Diabólicas, Benson, ator do aclamado Senhor do Mundo, explora narrativas que atravessam os limites da realidade, onde o fantástico e o macabro se entrelaçam, invocando antigos tremores, pactos sombrios e aparições que arrepiam até os mais céticos. Cada página é um convite à inquietação, um espelho das forças ocultas que rondam os recantos mais esquecidos da existência humana. Leia com atenção, mas não se surpreenda se, ao virar a página, sentir o arrepio percorrer-lhe a espinha. Afinal, entre essas linhas, o sobrenatural não é apenas ficção, é presença viva. Gente, que sinopse é essa? Não conhecia esse escritor, tá? E eu fui conhecê-lo quando eu fui fazer o vídeo, então, de obras indicadas pelo Papa Francisco, sendo que O Senhor do Mundo é uma das obras que ele mais recomendava. Então, uma das obras favoritas dele. Então, eu fiquei, assim, super empolgada desde então. E achei também essa sinopse bem interessante, né? O próximo lançamento, então, acho que indo essa caminhada aí de mês de outubro também, né, de literatura aí do terror e tal, nós temos pela Penguin, tá, que eu gosto muito dos livros da Penguin, e eu tinha comentado agora recentemente com vocês no vídeo, falando que alguns de vocês reclamam e tal, porque não tem orelha e tal, a questão da edição. Eu adoro, tá? É super confortável para fazer a leitura e tal. Gosto de livros em capa dura? Claro que eu gosto também, mas as edições da Penguin são super confortáveis, de material
muito bom. E esse aqui é a ficção completa do H.P. Lovecraft. Então é um box, na verdade, no estilo como tem Ilíada e Odisseia, que eles fazem, como que vem Os Miseráveis também. E aqui nós temos um box, então são mais de 1.600 páginas para vocês terem noção. Então olha aqui, ó. Considerado o nome mais importante da literatura do terror ao lado do Edgar Allan Poe, a obra de H.P. Lovecraft disseminou o gênero do horror cósmico. Nele, o medo e o pavor pareciam oriundos de uma angústia existencial profunda. Nesta edição, que compila todos os seus textos, é possível acompanhar a evolução do estilo narrativo único de Lovecraft, que conjura horrores indescritíveis e vozes enlouquecidas. O resultado é um universo compartilhado, onde antigas divindades e livros proibidos reaparecem em diferentes histórias. Criaturas capazes de transformar a mente são invocadas em um canto de um quarto de pensão ou se encontram dormentes no gelo da Antártida ou no além-mar. Os monstros de Lovecraft desafiam a geometria e a lógica, insinuando um mundo onde humanos são dispensáveis. Eu achei bem bacana, porque aqui vai ter a ficção completa do escritor, e eu não li nada ainda dele. Eu tenho super interesse do Lovecraft. Eu acho que eu não li nada, né? Agora tô pensando. Não li nada, eu tenho muito interesse. Então, eu fiquei bem empolgada, né? Porque eu gosto de ter a coleção do escritor em uma edição. Então, quando eu falo pra vocês, teatro completo, uma obra completa do escritor assim, e saindo pela Penguin, numa edição assim, acho que fica bem bacana mesmo pra acompanhar, né? O próximo aqui é um escritor que eu também tenho interesse em ler, principalmente uma adaptação que saiu recentemente, que estou falando aqui de Recordações da Infância, do Giuseppe Tommaso de Lampedusa. Então, é mais conhecido com a obra de O Leopardo, que acabou de ser adaptada, e eu estou com interesse em primeiro fazer a leitura, claro, do Leopardo, para depois ir para os contos. Eu acho que funciona, né, porque é uma obra mais conhecida e tal, tem adaptação. Se bem que os contos são bem interessantes para conhecer escritores, eu gosto disso, tá? Então, se você já teve essa experiência, depois me conta aqui que eu vou querer saber. Olha aqui, ó. Além de O Leopardo, dos romances mais emblemáticos da literatura italiana do século XX, Giuseppe Lampedusa deixou 4 narrativas breves que, como romance, só vieram a ser publicadas póstumamente. Este volume reúne recordações de infância que evocam os tempos do autor no célebre palácio do mesmo nome e nas outras propriedades que marcaram seus primeiros anos. A Alegria e a Lei, uma história natalina no espírito de Pirandello e Chekhov, A Sereia, conto que transita entre o real e o onírico, e Os Gatinhos Cegos, o princípio de uma ficção histórica inacabada. Produzidos entre 1955 e 57, esses escritos oferecem um vislumbre do projeto literário de Lampedusa, bem como do contexto por trás de sua obra-prima, e demonstra sua habilidade para captar as transformações de uma Itália que, embora lhe fosse tão familiar, estava deixando de existir. E eu achei essa capa aí belíssima. Eu gosto muito de contos. Inclusive, eu tô querendo trazer mais isso aqui pro canal, fazer uma indicações assim, uma lista de contos para vocês, assim, diversas. O que vocês acham dessa ideia? Tô precisando fazer isso. Acho que contos são muito interessantes, é mais para quem quer, assim, não consegue manter o hábito da leitura e tal. O conto, assim, é muito bom que você tenha aquela dose ali, que tem uma história ali rapidinho para ser lida e bem impactante, tá? Quando eu falo contos, não acho que os contos não tem contos impactantes não que ficam na nossa cabeça, não. Tem vários deles que ficam remoendo com a gente até hoje, tá? Depois de vários anos de leitura, tá bom? O próximo aqui é o Sutri, eu não sei como se pronuncia esse título aqui, que é do Cormac McCarthy, que é o mesmo escritor de Meridiano de Sangue e A Estrada, né? São obras bem conhecidas dele. E é aqui o romance semi-autobiográfico de Cormac McCarthy. Sutri acompanha 4 anos da vida de um homem que abandonou o conforto da classe média para viver à margem da sociedade. Olha aqui, ó. Do autor best-seller de A Estrada e Meridiano de Sangue, Sutri é um romance publicado em 1979, após 2 décadas de trabalho. A história acompanha Cornelius Sutri, um homem solitário que abandonou os privilégios de uma vida regrada para viver em uma casa flutuante aos redores de Knoxville, no sul dos Estados Unidos. Knoxville, né? No sul dos Estados Unidos. É início dos anos 1950 e ele sobrevive pescando no rio Tennessee e convivendo com prostitutas, ex-presidiários, bêbados, trapaceiros e párias sociais. Narrado com linguagem rica e fluida, o livro constrói um panorama cru e lírico e degradação urbana e da busca por sentido no mundo indiferente. Com ecos de Faulkner, Melville e Steinbeck, McCarthy compõe um dos romances mais ambiciosos,
ora melancólico, ora brutal e comicamente absurdo. É um retrato intenso da vida à margem e da grandeza moral que pode emergir mesmo nos ambientes mais sombrios. Eu achei essa premissa também bem interessante. Eu tô com um outro dele para ler primeiro, né? Depois eu faço essa aquisição, que é o Meridiano de Sangue. Esse eu quero ler, já tenho. Tem o Meridiano de Sangue, tem também Onde os Velhos Não Têm Vez. Não, esse que tá com prioridade minha, isso, Onde os Velhos... É isso, acho que o nome do título do livro é isso, Onde os Velhos Não Têm Vez, tenho quase certeza. E Meridiano de Sangue, depois eu quero fazer leitura. Mas esse eu achei a premissa bem interessante mesmo. O outro aqui do Gay Talese, faz parte de uma coleção da Companhia das Letras, que vem de publicação de jornalismo literário, algo que me interessa bastante. Então nós temos aqui Bartleby e eu, pelas ruas de Nova York, o mestre da reportagem narra a ascensão e a queda do sonho americano de Gay Talese. Então a companhia tem vários escritos do Gay Talese, e nessa coleção tem livros também, por exemplo, A Sangue Frio, do Truman Capote. Então, é uma coleção que eu acho bem interessante. E eu achei também a premissa aqui muito boa. Eu não li nada ainda do Gay Talese, mas me interessa muito o jornalismo literário. E olha aqui, ó, Nova York é uma cidade de coisas despercebidas, escreveu Gay Talese há 60 anos. Ele passaria décadas desafiando a declaração a dedicar-se a vidas comuns. Agora, em Bartleby e eu, o autor revisita personagens memoráveis e nos brinda com um texto inédito, no qual narra a trajetória de um médico imigrante que optou por explodir-se com um predinho em que vivia com um predinho em que vivia com um predinho. Nossa, agora que eu entendi. Com um predinho em que vivia a dividir a propriedade com a ex-mulher. A história, que fartou a imprensa sensacionalista americana, recebe a justa densidade trágica sobre a pena de Talese. O fio condutor deste livro é Bartleby, o Escrituário, conto do Herman Melville, que narra a saga de um anódino funcionário de escritório de advocacia do século XIX. Instado a tomar atitudes que poderiam mudar ou mesmo salvar sua vida, Bartleby responde inflexível: prefiro não fazer. Conciso e elegante, Bartleby e eu reflete sobre um dos princípios do jornalismo literário que Talese ajudaria a inventar: transformar o banal em algo extraordinário. Esse eu tenho interesse, tá na lista desejados, e eu vou querer fazer a leitura assim que eu fizer a de Bartleby e eu, né? Que eu tenho aqui, inclusive, na edição da Antofágica. Então, é um que vocês me recomendaram. E inclusive tô tentando colocar ele porque eu quero fazer a leitura de Moby Dick, então talvez para pegar um pouco ali da mãe ali do escritor, talvez valha a pena pegar esse continho aí para fazer a leitura antes. E aí quem sabe aí, mas não é uma prioridade para agora, esse do Gay Talese, mas fiquei bem interessada também. Outro aqui eu achei interessante, porque talvez me ajude a fazer a obra deste livro, que é o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, mas é em quadrinhos, então é uma graphic novel. E eu achei bem interessante aqui a ilustração aqui da capa, então os traços aqui eu achei interessante. E eu falo que talvez me ajude, porque às vezes tem isso, né? Da graphic novel, fazer uma leitura juntamente com essa obra. E eu tentei fazer a leitura de Incidente em Antares ano passado e não rolou muito pra mim por causa da primeira parte, que é bem confusa ali que eu achei. Eu já queria ir pra segunda parte, né, onde as coisas realmente acontecem, mas a primeira parte dá um panorama político e tal, que eu sei que é importante pra história, mas na hora não tava rolando pra mim, mas é uma obra que eu tenho muito interesse de fazer a leitura do Érico Veríssimo, tá? Então talvez fazendo esse combo aí de leitura funcione bastante. Olha aqui, ó. Meio-dia, sexta-feira, 13 de dezembro de 1963, uma assembleia convocada em Antares, pequena cidade no sul do Brasil. Há uma greve geral e até mesmo os coveiros estão sem trabalhar, de modo que os cadáveres não podem ser sepultados. À luz do sol, vagando livremente pelas ruas, os mortos-vivos, enfim, se sentem à vontade para vasculhar a intimidade alheia e falar o que bem entendem. Sem receio de repressão das autoridades. Publicado originalmente em 1971, o último romance de Veríssimo se tornou uma das obras mais emblemáticas da literatura brasileira. Nesta edição, versão em graphic novel, com roteiro de Rafael Scarvone, arte de Olavo Costa e cores de Mariane Guzmão, a história de Antares e seus mortos-vivos ganha surpreendentes feições, são levados pela imaginação genial de Veríssimo de modo tão envolvente, fiel e assombroso que no fim a impressão que dá é que talvez não exista na literatura brasileira um romance mais perfeito para ser desbravado assim em quadrinhos.
Então, eu acho que vai ficar um combo muito bom de fazer essa leitura, acho que vai enriquecer bastante a obra. Claro que não precisa de ter o quadrinho para fazer a grandiosidade de uma obra do Veríssimo, mas eu acho que talvez facilite um pouco ali entender. Ainda vou dar uma chance antes de mergulhar ali na graphic novel e talvez assim fazer a leitura e depois ir para graphic novel para ter esse retrato aí mais nítido na mente. Acho que vai ajudar bastante. O próximo que eu vou falar aqui com vocês é um que é o da editora Pinar, que é o Maria, do Jorge Isaacs. Esse livro aqui eu achei bem interessante e tem um aspecto, né, a Pinar, eu tenho alguns livros da Pinar, como Dona Bárbara, e o Miromart que eu tenho da George Eliot é da Pinar. E eu fiquei interessada com esse título, achei a capa também bem parecida, meio no estilo ali de Miromart deles. E olha aqui, a Maria de Jorge Isaacs é uma das obras mais emblemáticas do romantismo latino-americano. Publicado em 1867, o romance tornou-se um marco da literatura do século XIX por sua prosa lírica, seu profundo senso de melancolia e pela maneira como entrelaça amor, memória e natureza. Ambientado no exuberante Vale do Cauca, na Colômbia, o livro encanta gerações de leitores com sua delicadeza emocional e riqueza descritiva. Mais do que uma história de amor, Maria é o retrato da juventude idealizada, dos laços familiares e do tempo que transforma todas as coisas. Sua importância na tradição literária hispano-americana o coloca ao lado dos grandes clássicos universais. Então, assim, esse é aquele livro que, quando eu estava olhando ali, isso eu acho que eu vi no Instagram, esse livro. Então, eu estava passando e eu vi a capa. Então, esse é aqueles casos em que a capa realmente me chamou a atenção. Eu falei, eu conheço essa capa, associei, como eu falei pra vocês, a Miromart e reconheci que é da editora Pindar. Aí eu parei pra ler a história e achei bem interessante essa sinopse. Não conhecia essa obra, nunca tinha visto falar e achei bem bacana. Agora, saindo um pouco aí de... É clássico, mas aí é um clássico do suspense, tá? Aqui nós temos, então, Aquela Terrível Confusão na Vila Merulana, que é da série Clube do Crime, que é o maior romance policial da literatura italiana de Carlo Emilio Gadda. Então nós temos aqui uma das mais prestigiadas da literatura italiana, com tradução pós-fácil de Milena Vargas. Roma, 1927, em meio ao calor abafado da capital italiana, uma série de crimes perturba a rotina de edifício tradicional e respeitável na Vila Merulana. E cabe ao policial Ingravaglio desembolar os mistérios dessa terrível confusão. Mas, em meio de donas de casas fofoqueiras, aristocratas e suspeitos improváveis, ele se vê preso em um caos constante que se reflete não apenas nos crimes, mas na própria desordem da sociedade italiana, em meio ao auge do fascismo. Considerado um dos mais importantes romances policiais do século XX, Aquela Terrível Confusão na Vila Merulana é uma espécie de ópera satírica que critica a ilusão na ordem em um mundo predominantemente confuso. Então, eu tenho muito interesse, eu tenho algumas obras dessa série do Clube do Crime, eu tenho dois títulos, mas eles estão crescendo bastante nessa coleção deles e eu tenho um interesse, uma hora parar realmente e fazer leitura de várias dessas obras, são tranquilas de serem lidas, rapidinhas de serem lidas, mas para quem gosta do estilo de suspense, livros como Agatha Christie, romance policial, então pegando essa ideia de serem romances policiais bons, porque são clássicos, então essa é a premissa do Clube do Crime, então são grandes clássicos da literatura, então você vê que é italiano, teve um, acho que o anterior foi japonês, então são vários de nacionalidades diferentes, então são clássicos justamente desse gênero para quem gosta muito. Então isso eu acho bem bacana do Clube do Crime. E por fim, ainda da HarperCollins, é Para John, da Joe Didion. E esse aqui eu achei interessante, então aquela pessoa que gosta de melancolia, de ler um pouquinho disso. Então, um relato autobiográfico inédito de Joan Didion, autora do Ano do Pensamento Mágico, né? Então aqui é um livro póstumo inédito da brilhante autora de O Ano do Pensamento Mágico. Em novembro de 1999, Joan Didion começou a frequentar um psiquiatra e por vários meses descreveu suas sessões em um diário destinado a seu marido, John, que não podia estar presente. Didion gravou cada detalhe de suas conversas que abordavam temas como alcoolismo, adoção, depressão, ansiedade, culpa e as complexidades do relacionamento com a filha Quintana. E em meio a tudo isso, também relatava como esses assuntos estavam inevitavelmente interligados a duas grandes questões que permearam sua vida:
o trabalho, o legado que deixaria para trás. Um relato visceral que revela facetas pouco conhecidas de uma das maiores autoras e jornalistas do século XXI. Para John, convida o leitor a mergulhar em uma jornada íntima, construída por memórias e pelo que ainda ressoa no silêncio. Narrada com a inteligência singular, a precisão e elegância que caracterizam toda a escrita de Joan Didion. Então, eu achei bem interessante também, como todos esses que eu falei pra vocês, eu acabo falando que é bem interessante, porque eu já tinha lido essas sinopses, e aí, na verdade, quando eu vou ler pra vocês, eu me identifico de novo que realmente são livros que eu quero ler. E aí eu fico bem empolgada, já fico assim, ai meu Deus, quando vai ser? Tô vendo aqui quando vai ser o lançamento desse livro. Esse da Joan Didion, por exemplo, já foi lançado agora, em agosto, finalzinho de agosto. Mas tem uns aqui que eu comentei com vocês que vai ser lançado agora em setembro e outros somente em outubro. Então vai ter que esperar bastante tempo. Mas se bem que tem outras coisas para ler em casa, mas a gente fica, a leitura é assim, né? A gente fica sempre naquelas expectativas. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha seleção. Se eu deixei de comentar algum título, tá? Que vocês viram, que tem a ver com o nosso estilo aqui, deixa aqui nos comentários. Também converse comigo aqui qual dessas obras mais despertou interesse, né? Se de repente algum desses escritores que vocês já conheciam, tem interesse de conhecer. Então vai ser muito bom de trocar essas dicas aqui, até para saber o que eu devo priorizar depois, algum desses aqui quando eu for fazer as minhas aquisições, né? Já pensando de repente em Black Friday, coisa do tipo, então a gente vai se organizando aí. E me fale aí o que vocês acham, algum projeto aí, de repente, aqui, para ser alguma coisa aqui da área de membro do canal, que vai inaugurar em breve, e colocar a leitura de Charles Dickens. O que vocês acham dessa ideia? Tá? Eu gosto muito de trocar essas dicas com vocês. Eu acho que vai ser bem interessante a gente ler Dickens juntos, várias obras do Dickens, como temos agora várias no mercado, né? Então, eu acho que só tá faltando pouquíssimas, uma ou duas obras do Dickens, eu acho. Enfim, pessoal, então, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.